Shalom! Hoje eu quero falar de um assunto extremamente polêmico, que é sobre a idolatria. Especificamente a idolatria da Igreja Católica. 8 de dezembro é comemorado o dia de Nossa Senhora da Conceição. Não só aqui no Brasil, mas em Portugal. E antes que você venha me criticar ou dizer assim, o que você tem a ver? Deixa o povo viver a sua fé. Mas não é isso que Deus fala em sua palavra. Sim, existem casos que o próprio Deus não vai permitir que a gente interfira no pecado do outro. Mas a palavra que eu trago hoje aqui é uma palavra de salvação. Por isso que eu quero falar sobre a idolatria. A adoração a imagens, a ídolos, tudo aquilo que atribui honra e glória a outra pessoa. Sabemos que aqui no Recife existe um local onde as pessoas se reúnem, onde elas pagam as suas promessas, subindo o morro, mostrando toda a sua dedicação e a sua honra a uma santa, onde os fiéis acreditam que essa santa, ela faz milagre. Pode até realizar o milagre, mas eu quero dizer que o milagre nem sempre vem de Deus. Porque a palavra também de Deus diz que até Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar as pessoas. Claro, a palavra em Apocalipse fala que o anticristo ele vai realizar sinais miraculosos. A única coisa que precisamos entender de onde está vindo aquele milagre. Eu tenho uma palavra de Deus para os meus irmãos católicos. Que essa palavra não é uma palavra para ofender a sua fé. Como nós professamos da mesma fé, cremos no Filho de Deus, cremos que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, eu quero direcionar a sua mentalidade para a pessoa certa. Quando Deus convocou o profeta Ezequiel para anunciar a sua mensagem de julgamento iminente ao povo de Judá por causa da sua idolatria, Deus ele sabia que as pessoas não iriam ouvir o profeta Ezequiel. Mesmo assim, Deus disse a Ezequiel para não levar em consideração, mesmo que ele quisesse ouvir ou não a mensagem. Ezequiel precisaria falar, pois eles em breve saberiam que existiu um profeta no meio deles. Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 3, Deus fala assim para Ezequiel: Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhe dizer, assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes, pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. No 7, Deus diz, anuncia a minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo, não seja rebeldes como ele. Abra a sua boca e coma o que lhe dou. Aquele que tem a missão a pregar a mensagem da verdade, ele precisa fazer exatamente aquilo que Deus manda. Deus não estava enviando Ezequiel apenas para anunciar uma palavra de advertência, mas essa palavra, ela continha um julgamento iminente. E aquele povo não poderia se livrar, porque Deus já havia dado tempo demais para o povo de Judá se arrepender, e eles não quiseram ouvir. E naquele momento, o profeta Ezequiel estava anunciando o julgamento divino por causa da sua idolatria. E quem é Nossa Senhora da Conceição para os católicos? Porque ela é tão adorada por esses fiéis. Nossa Senhora da Conceição, ou Imaculada Conceição, é um título para a Virgem Maria que celebra o dogma que ela foi concebida sem pecado original, sendo preservada pela graça de Deus desde o primeiro instante da sua existência, tornando-se um modelo de pureza e a mãe de Jesus Cristo, sendo celebrada em 8 de dezembro, data importante em Portugal e no Brasil. Que eu concordo sim com os meus irmãos católicos. Maria, de fato, ela foi uma mulher muito inspiradora, uma mulher cheia de graça, afinal de contas, ela foi escolhida pelo Deus Altíssimo para gerar o seu filho. Porém, Maria, ela não foi concebida pelo Espírito Santo para ser considerada pura e sem pecado. Diferentemente do seu filho, Jesus, que não foi concebido pelo ato sexual de um homem e uma mulher, e sim do poder do Altíssimo que envolveu Maria. É fato que Maria ela foi concebida pelo ato sexual onde o pecado habitava. A natureza de Maria, ela vinha pelo pecado. Não estou falando dos atos de justiça de Maria, mas isso não a deixa sem pecado. Mas Maria foi envolvida pela graça de Deus, a graça imerecida. Tenho uma observação para fazer. Será que os meus irmãos católicos, eles não leem a palavra de Deus? Ou será que vocês apenas ouvem o que os homens dizem, criando doutrinas que estão fora da palavra de Deus? A mesma Bíblia protestante é a mesma Bíblia também do catolicismo. Levando em consideração que a Bíblia do catolicismo tem mais 5 livros a mais. Se eu não me engano, é isso.
Será que vocês esquecem que o primeiro mandamento de Deus é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas? Ou será que vocês esqueceram que no livro de Isaías, Deus fala que ele não divide a glória com ninguém? E vocês acham que Deus dividiria a sua glória com Maria? Também quero perguntar aos meus irmãos católicos se vocês não leram na palavra de Deus que os mortos não podem interceder pelos vivos. Agora, Jesus, que morreu em favor dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vive e ele não está morto. Por isso que Jesus, ele tem o direito e o poder de interceder por nós, porque ele não está morto como Maria. Maria está esperando a glorificação do seu corpo até a volta de Jesus. Jesus, ele é as primícias do que dormem. Só Jesus, ele morreu e ressuscitou. E todos aqueles que morrem após ele, espera a glorificação dos seus corpos.